O que é o luxo, afinal? De acordo com o dicionário Haues da língua portuguesa, é a maneira de viver caracterizada pela ostentação, por despesas excessivas, pela procura de comodidades caras e supérfluas, pelo gosto do fausto e desejo de ostentação. O ponto-chave desta definição é que ela pode ser usada especificamente para uma não tradicional visão do luxo, a visão de um grupo que almeja o status dos artigos de luxo por meio de sua mera possessão e exibição. Mas antes desta banalização do mercado do luxo, a definição era outra. A elite aristocrática tradicional interpretava o luxo como produtos de qualidade inigualável, justificando seu preço elevado. O status não era o objetivo principal para os consumidores de luxo, era apenas uma consequência de preferência pelo produto de qualidade exclusiva. Para entender um pouco melhor essas diferentes perspectivas, é preciso entender as transformações sofridas pela sociedade. A cultura, sem dúvida, é algo muito difícil de ser definida, e sofreu várias variações de interpretações durante a história da antropologia. Hoje, pode ser entendida como o diálogo entre os conjuntos de significados que são atribuídos ao mundo e seus elementos. Se analisada pelo viés econômico-social, simplificadamente, pode ser dividida pelas classes sociais. Desse modo caracteriza-se a cultura de elite, a cultura média e a cultura popular. A cultura da elite engloba toda aquela produção que faz parte do cotidiano da pessoa de classe alta. Esta cultura constrói suas cercas que a isolam do outro lado da sociedade por meio de exigências financeiras e principalmente de conhecimento. Assim, a cultura da elite se estabelece como um alvo platônico às outras classes. Entende-se aquela cultura como legítima e absoluta, porém só alcançável para quem pertence à elite. O antropólogo Bourdieu escreveu bastante acerca do assunto. Bourdieu compartilha de vários pensamentos marxistas e se aprofundou na questão cultural dentro da sociedade. Ele afirma que a cultura não é simples consequência do aspecto econômico de produção, mas sim uma aliada, uma cúmplice. O que se denomina boa cultura pela elite dominante é uma forma de poder contra as classes abaixo. Deste modo, ele atenta sobre os campos. Campos são área de análise sobre determinada ótica, arte, ciência, etc. Os dominadores do conhecimento sobre determinado campo tendem a querer manter as regras. Os recém-chegados, que não detêm o conhecimento como os dominadores, tendem a quebrar as regras. Na arte, isso fica claro. É preciso conhecer as regras profundamente para poder entender a quebra das mesmas. Quem entende ganha status. A apreciação passiva da arte da elite pelas classes baixas está no fato de que elas não dominam o código imposto plenamente. Seria uma língua falada pela elite e desconhecida pelas classes baixas, que deste modo não tem como se expressar. Cria-se a ilusão de que a desigualdade não é medida pelo que se tem, mas pelo que se é. O esclarecimento de conhecimento parece mais um dom das elites do que a consequência de vidas que se desenvolveram desigualmente em recursos. A cultura popular prioriza muito menos o valor simbólico e mais o valor funcional. Ainda assim, não se opõe totalmente à cultura dominante, assimilando suas regras. Deste modo, não é autônoma e as alterações e conflitos ficam restritos à cultura dominante. Klein, outro autor que estuda a cultura, constata que a análise de Bourdieu é muito pertinente, mas não absoluta. As classes sociais não são totalmente autônomas, mas também não são totalmente subordinadas. Elas criam expressões, costumes, crenças, festas, etc. Criam uma cultura viva popular e a respeitam. O luxo está justamente inserido nesse contexto. O luxo é um mito criado pela elite, o mito da qualidade indiscutível, acessível somente àqueles poucos escolhidos que merecem tal qualidade. Se este mito foi criado propositalmente ou não, isso é o de menos. O fato é que tal aura que foi atribuída ao mundo do luxo não só afetava a elite, mas a cultura de todas as classes. As classes populares admiravam e admiram o luxo, o desejam. Tal dinâmica era inevitavelmente comum. Toda a cultura de elite, assim como o luxo, sustenta-se na exclusividade, no acesso a poucos e na fantasia de muitos. O que ocorre na história, e que muda gradativamente este quadro, é a relativamente recente mobilidade social conquistada. Hoje em dia, pessoas da classe popular e média podem transitar para a classe alta, e vice-versa. Deste modo, muitas pessoas que cultivavam a cultura popular ou média, agora por ter ascendido economicamente, podiam pertencer a uma nova classe e uma nova cultura, a de elite. Porém, faltava algo que ainda limitava aos recém-classe alta o acesso a este mundo de luxo, o conhecimento acerca do campo. Sem o conhecimento adequado, essas pessoas consumiam os produtos de luxo como símbolos de ostentação e status somente. Não se conhecia a tradição e o significado tradicional de portar aqueles produtos.
Neste ponto, chegamos ao ponto-chave aqui discutido. O mundo de luxo esbarra em questões antropológicas em diversas culturas do mundo, assim como no Brasil. Como o luxo adapta-se ou não a esta nova dinâmica social, com novos valores que se opõem aos tradicionais, tanto no caráter de dinâmicas culturais como no de ética e legislação? Uma das melhores maneiras de exemplificar a transição da imagem do luxo é contando a história de uma de suas mais desejadas marcas, a Ferrari. Para começar, é preciso falar sobre o criador da marca, o commendatore Enzo Anselmo Ferrari. Nascido na Itália em 1898, Enzo queria ser tenor ou piloto, mas após desistir de sua carreira musical, seguiu pela segunda opção. Participou de sua primeira prova em 1919 e obteve a 4ª colocação. Após isso, trabalhou na Alfa Romeo como piloto e mais tarde se tornou responsável pela divisão de competição. Em 1929, criou a Scuderia Ferrari, uma equipe de automobilismo independente de fábricas, mas vinculada à Alfa Romeo. 10 anos depois, deixou esta montadora e fabricou equipamentos agrícolas e carros durante a Segunda Guerra Mundial. Seu primeiro automóvel foi feito durante a guerra e se chamava Modelo 815. Foi somente depois dos conflitos e da queda de Mussolini que Enzo construiu o primeiro carro com seu nome, a Ferrari 125S. Possuía um motor V12 e ganhou o GP de Roma em sua estreia. Desde então, a Ferrari continuou obtendo vitórias em inúmeras provas automobilísticas. Após a morte de Enzo, Luca Cordeiro de Montezemolo assume a Ferrari e contrata Jean Todt para reestruturar a equipe de Fórmula 1. Desta maneira, a escuderia Ferrari voltou aos seus tempos de glória e as vendas subiram muito. Enquanto Enzo estava vivo, decidia quem estava apto ou não para ter uma Ferrari. Para se ter uma Ferrari, não bastava o dinheiro para comprá-la. Era preciso ter um porte, ter um estilo de vida que condizia com os princípios que o comendador dizia ser preciso ter. A Ferrari não era adquirida como um símbolo de status. Ela era adquirida pela assombrosa qualidade. E Enzo não vendia seus carros para pessoas que a queriam para passar uma imagem. Não bastava ter, era preciso ser. Essa ideologia vai claramente contra o atual Código do Consumidor brasileiro. O código garante igualdade a todos os possíveis consumidores. No momento em que o fabricante produz um anúncio, está propondo um contrato para o consumidor, e este, se entregar a sua parte exigida, deve obter o prometido. Assim, não se pode selecionar os que podem ou não aceitar o contrato. Todos têm igual direito. Com a morte de Enzo, tudo indica que este filtro moderador estipulado pelo comendador acabou. Isso nos leva a uma pergunta. Com o fim desse filtro, o luxo acaba? Tudo depende do ponto de vista adotado para se analisar essa pergunta. Se analisada levando em conta o luxo em sua forma mais pura e original, pode-se dizer que sim, pois a exclusividade do produto acaba, sendo levado em conta apenas o dinheiro, ou seja, ocorre uma espécie de democratização na venda dos produtos. Porém, se levado em conta a postura pós-aristocrática dos burgueses, o produto é adquirido pelo símbolo de status e capitalização que ele gera ao comprador, e por ser considerado algo de tradição e ser veiculado à imagem de uma pessoa bem-sucedida, pode ser considerado um artigo luxuoso, mas em sua concepção moderna.